Grata satisfação de receber ao vivo aqui em nossos estúdios o juiz de direito da comarca de Itaió, doutor Rafael Espíndola Bert, falando sobre o nosso tema de hoje, que é a falta de vagas na prisão para os miliantes aqui da nossa região. A gente vem acompanhando este assunto que está sendo debatido amplamente pela comunidade em relação ao presídio regional de Rio do Sul, que não está aceitando presos de fora da comarca e que as penitenciárias, por exemplo, de Indaial e São Cristóvão, estão superlotadas. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o doutor Rafael, juiz aqui da nossa comarca. Também convidamos o comandante da 3ª Companhia do 13º Batalhão de Polícia Militar, o tenente Maurício Oliveira Lopes da Silva, que inclusive já nos visitou em outras oportunidades, e também o delegado aqui, o doutor Ricardo Sarau de Chaves, que o doutor Ricardo não pôde estar presente devido a compromissos particulares, e também o nosso comandante, o tenente Maurício, diz que fará o possível para ainda comparecer e falar conosco, que é um assunto que abrange a nossa região e que é de uma importância muito grande. Estamos recebendo então aqui o doutor Rafael para falar sobre esse assunto. Nós estamos noticiando há algumas semanas a prisão de meliantes, enfim, que são em flagrante presos, por exemplo. Eles são levados para Rio do Sul e são soltos. E a gente então resolveu fazer ter esse assunto aqui na nossa mesa redonda nesta quinta-feira. Doutor Rafael, uma satisfação recebê-lo ao vivo aqui em nossos estúdios, para os nossos ouvintes entenderem o que causou esse problema e por que essa decisão foi tomada pela comarca de Rio do Sul. Obrigado e bom dia. Bom dia, primeiramente agradecer o convite feito, poder esclarecer um pouco dessa situação, cumprimentando também todos os ouvintes da rádio. Surgiu a questão da interdição do presídio em virtude da constatação pelo próprio juiz responsável, o juiz corregedor do presídio de Rio do Sul, de que o número de vagas do presídio seria 200, se eu não me engano, 201 vagas, e hoje estariam com o dobro da sua capacidade. Então, ele passou a adotar algumas medidas, pedindo que o Estado, pelo Departamento de Administração Prisional, buscasse vagas, para essas pessoas, e como não vinha uma resposta do Estado, ele restringiu, então, apesar de ser um presídio regional, restringiu a entrada só de pessoas presas da comarca de Rio do Sul. Então ficaram de fora, inclusive a nossa comarca de Itaió, Itaió, Rio do Oeste, Presidente Getúlio, se não me engano até Ibirama, Ituporanga, todas essas comarcas então vêm desde então sofrendo com essa falta de vagas. Correto, doutor Rafael. E qual seria a solução imediata para que nós pudéssemos ou possamos ter um local para alocar esses presos, doutor? Por parte do judiciário, por exemplo, lá na comarca de Itaió, eu pouco poderia fazer porque, primeiramente, eu não sou o responsável pelo presídio e na nossa comarca não há nenhuma unidade prisional que pudesse ser ativada ou reativada. Há algumas medidas que eu sei na comarca de Ituporanga, que determinou, porque lá existe a chamada UPA, Unidade Prisional Avançada, que são unidades menores, que abrigam um menor número de detentos, e foi determinado pelo juiz da comarca de Ituporanga a reativação, um prazo de 60 dias, a decisão é recente, acredito que ainda não tem escoado o prazo, mas não sei se efetivamente o Estado irá cumprir com essa decisão, a fixação de multas e há algumas outras medidas para tentar fazer cumprir. Agora, especificamente em relação à comarca de Itaió, pouco podemos fazer, principalmente eu, juiz, que não posso agir de ofício, ou seja, não posso eu mesmo iniciar uma ação ou algo nesse sentido. Quem sabe algum outro órgão, e principalmente em Rio do Sul, não sei se há alguma ação, acredito que haja alguma ação nesse sentido para tentar reativar e dar uma solução para o caso. Acredito que o Ministério Público em Rio do Sul já tem e deve estar em trâmite alguma ação judicial para tentar reunir todos esses entes e buscar efetivamente uma política pública para resolver essa solução. Correto. Doutor Rafael, o que impossibilitaria
a construção de pequenas unidades prisionais aqui na nossa comarca, por exemplo? Bom, não há nenhum impedimento, né? Há inclusive a previsão legal na lei de execuções penais, né? Para isso, para que cada comarca tenha a sua unidade. E penso eu que a lei é sábia nesse sentido, porque uma pequena unidade, né, como uma comarca como Taió, 15, 20 vagas, seriam mais do que suficiente para abranger a nossa região e também para os próprios fins, né, que a lei de execução penal e que o direito penal busca, né, para aquele que pratica um crime, que é efetivamente buscar ressocializá-lo, né, ele próximo à sua família, uma maior oportunidade de fazer alguma reinserção em termos de emprego, até para políticas públicas, seja mais interessante a feitura de pequenas unidades, né? Mas isso depende, né? E o responsável por isso, efetivamente, é o Estado, né? Nem o município pode, claro que em parceria poderiam, mas a iniciativa seria efetivamente do Estado e aí dependeria de vontade, efetivamente vontade política. Correto. Doutor Rafael, talvez uma ideia que nós poderíamos levantar seria a questão de realmente com a população ter essa, né, pesquisar sobre essa possibilidade, porque a gente tem dois lados, a questão do medo, porque a gente sabe que infelizmente não temos a capacidade não temos onde colocar esses detentos, esses presos, mas existe também, né, a preocupação de tê-los próximos em um presídio. Por isso que a ideia seria, juntamente com as autoridades políticas da nossa região e com a comunidade, principalmente, buscar essa resolução, né, doutor? Penso que sim. Penso que a atual política, né, que é visto não só aqui no Estado, mas em diversos estados do Brasil, é no sentido de grandes complexos, né? E, efetivamente, grandes complexos assustam a população, né? Porque você imagine uma comarca como a nossa receber um presídio com 400, 500, 600 detentos, né? Realmente isso causa uma resistência muito grande. Talvez o trabalho seja no sentido de pequenas unidades, né? Causa um impacto social menor, né? Na própria região. E é interessante ressaltar, né, na questão dos recursos públicos, né, porque muito se fala da falta de recursos públicos, né, de que há um fundo, e aí administrado pela União, né, em nível federal, portanto, que são fundos desses valores que são arrecadados em processos criminais, o fundo penitenciário, né, pela sigla FUNPEN, e que há estatísticas que hoje há mais de R$ 1 bilhão disponíveis para os estados da federação para a construção dessas unidades, né? Então, agora, precisa efetivamente de uma organização, primeiramente uma vontade política, né, dos responsáveis e também uma questão de gestão, de apresentação de projetos para a obtenção desses recursos, né? Correto. Doutor, em relação às polícias, até por isso que nós convidamos representantes da Polícia Civil e também da Polícia Militar, mas por força maior não podem estar aqui presentes, mas realmente para a Polícia Militar, por exemplo, que prende em flagrante, e para a Polícia Civil, que tem a função de aprisionar quem cometeu esse crime, é uma situação delicada também por ver o seu trabalho, de certa forma, ser em vão, né, doutor? Não, com certeza, né? O papel inicial realmente das polícias é essa questão ostensiva, né, da polícia militar e da própria polícia civil na questão investigativa, de realmente tratar desse problema social que ocorre, né, com a prática do crime, né? E muitas vezes pode levar realmente a uma desmotivação por parte da polícia, uma vez que não há efetivamente, né, na sequência, né, os trâmites processuais que deveriam ser tomados, né? Temos também que ressaltar alguma parcela, né, muitas vezes até parcela de culpa do próprio Poder Judiciário, que em determinados crimes tem uma cultura ainda muito grande de encarceramento. É claro que crimes graves, crimes com violência, né, realmente merecem, né, e talvez... Então, cada um tem o seu papel, cada instituição tem o seu papel, e o Poder Judiciário também tem que refletir um pouco sobre essa cultura do encarceramento. Mas, e a frustração se dá efetivamente porque há um trâmite processual para isso, a prisão, a lavratura desse flagrante, e se for o caso, né, ficar preso ou não. Quando há
efetivamente, né, um problema nesse andamento por questões estruturais, se você não consegue seguir com esse processo, realmente causa, né, estranheza a todos, a população, né, e uma própria desmotivação da polícia. Mas o policial tem que estar, e aí se conscientizar, né, que o papel dele está sendo feito. Muitas vezes é difícil, o dia a dia é difícil, porque é ele que trata, né, na linha de frente, né, com criminosos, né, então isso realmente é complicado. Mas que isso é até uma pena que os representantes da Polícia Militar e da Polícia Civil, que são nossos parceiros do Poder Judiciário, eu ressalto a importância do trabalho que eles fazem, né, se conscientizar que o papel deles está sendo bem desempenhado. Isso é importante, né, para não servir de desestímulo e que a população possa ver isso, né, que não os culpem, ou as questões são mais amplas, né. Correto. Doutor Rafael, nós também temos a presença aqui do nosso companheiro de trabalho, o Haroldo, né, Haroldo Conceição, que também participa conosco desta mesa redonda. Haroldo, bom dia. Bom dia, Jefferson. Bom dia, doutor. Bom dia. Eu gostaria de voltar a um tema que já foi abordado sobre esses grandes presídios. E eu tenho uma certa preocupação, porque hoje nós percebemos que municípios menores, como é o caso de Itaió, Salete, nossa região toda aqui, de repente você segura um indivíduo por um pequeno delito. E esse mesmo cidadão, ele vai para esses grandes presídios, onde lá existem as várias gangues e aquela história toda. Eu gostaria de ouvir a sua visão sobre esse pequeno, que cometeu um pequeno delito também, ser misturado ou literalmente jogado no meio de lobos. Será que existe a ressocialização desse indivíduo lá? Realmente a situação como está hoje é complicada. E por isso que também a medida no presídio de Rio do Sul, de certa forma, se justifica, né? Porque, como eu ressaltei, pequeno delito, ele causa um problema social aonde ele foi praticado, né? Então, retira-se e leva-se, né, para o presídio. Agora, o que não se pode criar, e o que hoje ocorre muito, é que nós criamos outro problema social dentro do presídio. E aí vem a questão, né, do crime organizado. Por quê? Você tira da sociedade, mas você cria outro problema social lá dentro, porque nós temos, né, o dobro da capacidade, né, e aí que vem o paradoxo, né? E aí quando ele volta, muitas vezes volta pior, e talvez a repercussão social do próximo crime dele seja pior do que do primeiro, né? Então realmente, por essa falta de estrutura, né, e de vagas, não há possibilidade. Por quê? A própria lei de execução penal prescreve que quando ele ingressa no sistema prisional, né, a pessoa presa, ele vai para um presídio, o que deve ser feito? Deve ter uma comissão de classificação, né, uma espécie de classificação desse preso. Qual o crime que ele cometeu, qual é a pena dele, e aí sim fazer uma separação disso. Só que hoje, né, com um dobro de vagas, nada é feito nesse sentido, e todos vão para a vala comum. E isso sim, principalmente em comunidades, né, menores como a nossa, que ainda tem relativamente uma certa paz, né, mas que indo para presídios maiores, né, e o Sul já é um grande presídio, porque se há 400 pessoas cumprindo pena lá, há esse problema, e a convivência lá talvez seja prejudicial a esse que lá está. Por quê? Porque não há estrutura alguma, né? E aí o retorno aqui para a nossa comarca talvez seja pior. Tá certo, doutor. Inclusive, é justamente por esse problema, aqueles que cumprem a sua pena e são liberados, né, pela justiça, sofrem um certo tipo de preconceito, justamente por sabermos, né, pela comunidade saber que lá dentro é difícil essa ressocialização, né? Não, com certeza. E aí também tudo são questões de políticas públicas que devem ser implementadas, né? E novamente, a lei prevê, agora falta efetivamente dar cumprimento a essa lei, né? A lei prevê, né, o chamado egresso. O egresso é aquele que sai do sistema prisional e cumpriu a sua pena. Na saída dele, deveria ter uma comissão de acompanhamento desse preso, né? Para daí sim encaminhá-lo a uma questão de capacitação profissional, algo nesse sentido. E é importante ressaltar isso também, que na nossa comarca há o chamado Conselho da Comunidade, que aqui
né, a gente só trata daqueles que estão em regime aberto, porque exatamente não temos presídio, né? Aqui só tratamos os de regime aberto. E esse Conselho da Comunidade, que estamos tentando agora resgatar, dar mais visibilidade ao Conselho da Comunidade, ele serve efetivamente para esse egresso, para esse encaminhamento, né? Então é importante até ressaltar isso, né, e trazer a comunidade, né, talvez os familiares daqueles que eventualmente tenham alguém que esteja cumprindo pena nesse regime aberto, que procurem o Conselho da Comunidade, o encaminhamento para uma questão profissional, para uma capacitação, temos aqui ensinos técnicos, né, para buscar realmente essa reinserção. É claro que os recursos são poucos, né, e isso depende efetivamente novamente, políticas públicas, depende dessa abrangência, né, de toda essa rede funcionar, que eu tenho certeza que se todos funcionassem, essa rede funcionasse, com certeza a gente teria uma menor reincidência, né, em relação aos presos. Doutor, o senhor me comentou que existe um dinheiro violento já guardado e ele deve estar em algum cofre esperando por alguma coisa chamada projeto para que se viabilize a construção de UPA ou de novos presídios ou coisa parecida, até mesmo a ressocialização desse pessoal que está lá penado hoje. Que sugestão o senhor daria para a população? Porque nós sabemos que aí nós deparamos com outro problema, que é o problema político. São as brigas, as picuinhas políticas, principalmente em cidades menores, onde um quer, outro partido político não quer, e a coisa não anda. E nós sabemos, e isso todos sabem, que em Brasília existe realmente dinheiro, até mesmo a fundo perdido, para várias coisas, né? Nós estávamos comentando ali nos bastidores, para outros departamentos que não seja só o lado judiciário, como saneamento básico, assim por diante. O que falta realmente é projeto, que as pessoas não se dão o trabalho de criar esses projetos. Que sugestão o senhor daria para a população, para pressionar os seus políticos? Então, novamente, né, cada um tem que assumir o seu papel, e a população tem o seu papel, porque ela, né, aqueles que estão trabalhando, né, na prefeitura, na Câmara de Vereadores, né, e em nível estadual também, da mesma forma, são representantes do povo. O povo deve exercer também essa fiscalização, né? Deve buscar, né, em períodos eleitorais, e não só isso, depois também, como é que está o cumprimento nessas áreas, né, que muitas vezes não são muito visíveis em campanhas, né, porque o que nós vemos são obras, são uma série de outras questões, e essa parte social muitas vezes fica à parte. Então, cabe, né, à população buscar, ela pode se organizar de várias maneiras, né? Pode individualmente chegar na Câmara de Vereadores, requerer, buscar lá com o prefeito também, mas também muitas vezes formar, né, ali na sua associação do bairro, né, formar uma organização, as chamadas ONGs, buscar alguma coisa nesse sentido, né, para fiscalizar também as ações e propor algo. Não só fiscalizar, mas propor alguma medida, né, ajudar, se for o caso, na feitura de um projeto, né, para trazer algum recurso, né. Eu acho que todos aqui temos um papel, e a população também tem o seu papel, né, se conscientizar desse poder que a população tem, né. A Constituição diz, o poder emana do povo, né, que o exerce através dos seus representantes. Então, o povo precisa efetivamente cobrar dos seus representantes essas questões nessas áreas, que são áreas sensíveis, né, são áreas sensíveis. Temos que olhar para a criança e o adolescente também, né? Temos que ter alguma medida, né, para que a criança e o adolescente tenham um acompanhamento, se ele efetivamente pratica um crime, né, que não é crime pelo ECA, mas um fato análogo a um crime, para que ele possa realmente, né, ser reinserido, ser recapacitado, trazer estudo, né, e a população realmente cobrar ações nessas áreas, né? Correto. Doutor, para a gente finalizar aqui, aproveitando essa oportunidade, e o senhor falou do ECA, por exemplo, né? Qual que é a sua visão justamente sobre este assunto, sobre, por ser de menor, não ter essa qualificação de crime, doutor? Isso, o Brasil, seguindo aí protocolos internacionais, principalmente da ONU, né, elaborou o Estatuto da Criança e do Adolescente, a própria Constituição previu isso, agora busca-se essa mudança, né, e aí, inevitavelmente, isso vai ser questionado, e daí o Supremo Tribunal Federal vai decidir se é constitucional ou não essa mudança na Constituição, o que para mim me parece que não
porque há alguns princípios, né, no sentido de que conquistas sociais, não só na área, e não só na área de infância, né, estamos vendo aí questões previdenciárias também, né, sendo atacadas, que são conquistas sociais, né, seguro-desemprego e tal, mas nessa área é uma conquista social essa questão da consideração do menor de 18 anos como uma pessoa em formação, né, e diminuir, né, isso seria um retrocesso social por todos os estudos que foram feitos. Há alguns projetos alternativos, talvez de mudança das penas que sejam dadas e tal, mas veja, outra questão importante nessa área, e eu vinha lendo essa semana a respeito, a Folha de São Paulo publicou um estudo nesse sentido, de que foram atrás de números, estatísticas acerca de crimes, entre aspas, podemos assim dizer, praticados por menores, né, foram lá nas Secretarias de Segurança Pública dos 27 unidades da Federação, 27 estados, e 9 deles responderam. Né. Todavia, a forma de cálculo ou de como se chegou a esta estatística é completamente diversa um do outro. Então não há números, né? Em países de primeiro mundo, em países da Europa, por exemplo, se um deputado faz um projeto de lei sem que se tenha uma base, uma fundamentação nesse sentido, um estudo falando que se eu diminuir a maioridade penal, eu vou reduzir efetivamente a criminalidade, porque a criminalidade é grande nessas pessoas, né? Se isso não ocorre, é inconstitucional, você não pode fazer uma lei nesse sentido. Né? Não é só a vontade política, né? Há que ter realmente algo estatístico, né? Algo fundamentado nesse sentido. Tem que ter base, né, doutor? Não é só na minha vontade para aparecer politicamente. Né? Exatamente. Infelizmente, pode ser que ocorra isso e talvez o discurso todo dessa questão da redução da maioridade penal vá nesse sentido, por alguns 2, 3, 4 crimes que a gente vê bárbaros, e a partir daí você tenta generalizar o que pode não ser verdade. Pega o momento e faz disso uma verdade. Doutor, você mesmo mencionou que ali nesse presídio de Rio do Sul deve estar hoje com o dobro da população carcerária. Uma das grandes questões que eu acho que a população também gostaria de saber é o que fazem esses homens lá dentro. Nós estávamos conversando um pouco antes e você deu um exemplo maravilhoso de uma cidade aí no extremo oeste de Santa Catarina, onde os próprios apenados reformaram uma unidade prisional e a coisa aconteceu. Você acha que isso poderia acontecer em outros lugares do estado e quem sabe até mesmo aqui na nossa região de Itaió? Penso que sim. Conversávamos sobre isso, toda a reconstrução, né, da UPA lá do município de Maravilha foi feita pelos próprios detentos, né? Um era pedreiro, outro era pintor, um eletricista, e fizeram, né, toda a reforma nessa unidade prisional. Veja, que é previsão, que é direito, né, do preso, o trabalho, ele o faz, né, constrói, reforma, né, algo, o Estado não teve custo nenhum, né, o Estado não teve custo nenhum. E vejo que isso sim, iniciativas nesse sentido são exemplos. Porque é difícil, né, num presídio grande, por exemplo, em Rio do Sul, onde há 400 pessoas, eu sei que há iniciativas de algumas empresas, inicia-se, né, iniciativas de empresas, né, utilizarem-se dessa mão de obra. Há em Rio do Sul uma iniciativa nesse sentido. Mas é muito difícil você conseguir, né, concentrando 400 pessoas, conseguir essas 400 vagas na própria região. Né? Inviabiliza, né? Porque 400 empregos numa região como a nossa, do dia para a noite não vai acontecer. E talvez com menos empregos, né? Por exemplo, na comarca de Itaió, 15, 20, né? Eu acho que seria possível, né? Então, até nesse sentido, unidades menores, penso que são mais efetivas e mais... Como ressaltamos, cada um tem o seu papel. A população tem o seu papel de cobrar isso, né? Enquanto o seu deputado, aquele que votou, deputado, olha, sei que tem um recurso tal lá, será que não podemos ver uma iniciativa, de repente conversar com o governador do estado e tal? Os próprios políticos se conscientizarem disso, da importância, e darem publicidade, que se utilize politicamente dessas iniciativas também, e que ressaltem essas iniciativas. Nós temos que mudar essa cultura de que investir em presídios, né, e não é investir em presídio, é investir em segurança pública,
temos que mudar essa cultura, né? Dizia-se, né, que enquanto se constrói um presídio, deixa de se construir escolas, né? Isso era um ditado, né, popular que muitos políticos falavam. Então temos que mudar essa cultura, né? E isso passa efetivamente pela participação de todos, através de recursos à organização. A população tem que se organizar, os recursos existem, falta organização, sim, e vontade política. Doutor Rafael, a gente agradece imensamente a sua participação hoje aqui na nossa mesa redonda, nesta quinta-feira, uma edição muito especial, falando sobre realmente a segurança pública, a questão dessa falta de vagas na prisão aqui no nosso presídio regional, que abrange todo o nosso Alto Vale. Doutor Rafael, a gente agradece. Poderíamos abranger outros assuntos, mas isso com certeza, esses assuntos realmente serão debatidos em outras oportunidades. Obrigado mais uma vez e saiba sempre, doutor, que os microfones educadores estarão sempre à disposição. Não, eu que agradeço o convite, eu vejo como um papel social relevante, né, programa nesse sentido, para esclarecer a população temas tão sensíveis, né, temas que estão aí na ordem do dia e precisando, estamos à disposição. Obrigado.